Salve, torcida corintiana! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Timão. Recado dado, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. Pedro Raul vem mostrando que a mudança de ares fez bem para sua carreira. Emprestado pelo Corinthians ao Ceará, o atacante já soma 5 gols em apenas 6 jogos, superando rapidamente os números que teve no clube paulista. Em meio a esse bom momento, ele falou sobre sua passagem pelo Timão e sua relação com a comissão técnica, especialmente com Emiliano Dias. O jogador revelou que já havia trabalhado como auxiliar no Botafogo, em 2020, e no Vasco, quando estava prestes a ser negociado com o Toluca. Segundo ele, a ligação com Emiliano sempre foi forte, pois o argentino conhece seu estilo de jogo e sua dedicação nos treinos. No Corinthians, no entanto, a concorrência dificultou suas oportunidades, já que Yuri Alberto e Memphis Depay se consolidaram como titulares e formaram uma das duplas mais eficientes do país na última temporada. Ainda assim, Pedro Raul garantiu que sempre se colocou à disposição para ajudar e melhorar, mesmo ciente do cenário desfavorável. Apesar da falta de espaço, o atacante destacou que sua saída do Corinthians foi tranquila e que mantém um carinho especial pelo elenco. Ele contou que se emocionou ao se despedir dos companheiros e ressaltou a união do grupo, que, segundo ele, tem grandes jogadores, mas também um espírito humilde e trabalhador. Mesmo à distância, Pedro Raul ainda recebe mensagens de apoio dos ex-colegas, especialmente após as boas atuações pelo Ceará. A conexão entre eles permaneceu tão forte que, após a conquista do título estadual, praticamente todos do elenco alvinegro enviaram felicitações ao atacante. Essa relação, para ele, é a prova de que deixou uma boa impressão dentro do clube, independentemente do seu desempenho dentro de campo. Ele acredita que a amizade e o respeito conquistados no Corinthians foram fundamentais para que sua passagem, mesmo sem brilho técnico, fosse marcante de outra forma. Com a decisão do Campeonato Paulista se aproximando, Pedro Raul não esconde sua torcida pelo Timão e brincou com a possibilidade de ser bicampeão na temporada, já que fez parte da campanha até as fases finais. Ele demonstrou confiança na conquista do título e destacou a força da equipe dentro da Neoquímica Arena, lembrando como é difícil enfrentar o Corinthians em casa. Para ele, a atmosfera do estádio e o apoio da torcida serão um fator decisivo na grande final. O atacante acompanhou de longe o desempenho do time no jogo de ida e elogiou o comprometimento dos antigos companheiros, afirmando que o elenco tem tudo para confirmar a taça no segundo confronto. Seu carinho pelo clube e pelos amigos que fez lá ficou evidente em suas palavras, mostrando que, mesmo sem um grande protagonismo dentro de campo, ele se sentiu parte do grupo e valorizou sua experiência no Corinthians. Agora focado no Ceará, Pedro Raul vive um novo momento na carreira e parece estar reencontrando sua melhor fase. Depois de um período discreto no Corinthians, o atacante vem aproveitando ao máximo a oportunidade de ser titular e referência no time cearense. O gol marcado na final do estadual, que garantiu o título ao clube, foi uma prova de que seu instinto goleador continua afiado e que ele pode ser um dos destaques da temporada. Com a confiança renovada, ele espera manter o ritmo e seguir ajudando sua equipe a brigar por grandes conquistas ao longo do ano. E, mesmo distante do Corinthians, Pedro Raul deixou claro que continuará acompanhando e torcendo pelo sucesso do clube que, apesar das poucas oportunidades que teve, marcou sua trajetória de forma especial. Nos últimos dias, rumores começaram a se espalhar com força sobre a possibilidade de a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras ser anulada. Uma análise aprofundada de especialistas, que está gerando um grande burburinho nos bastidores, apontou um erro crucial que poderia ter afetado diretamente o andamento da partida. O clima de incerteza tomou conta das discussões, com torcedores de ambos os clubes levantando questões sobre o impacto desse possível erro na decisão do campeonato. Esse tipo de situação, que envolve um grande jogo como a final de um dos campeonatos estaduais mais tradicionais, imediatamente ganha destaque nas redes sociais e nos meios de comunicação, deixando muitos se perguntando o que acontecerá a seguir. A Federação Paulista de Futebol ainda não se pronunciou sobre a questão, mas a pressão sobre a entidade cresce conforme a polêmica se espalha, tornando a espera por uma posição oficial ainda mais tensa. Com a especulação se intensificando, o que parecia ser uma festa esportiva entre dois dos maiores clubes do estado, agora se transforma em uma grande dúvida que paira sobre a história dessa edição do Paulistão. A possibilidade de reavaliação do resultado mexe com os ânimos de todos os envolvidos, desde os jogadores e comissões técnicas até os torcedores, que têm acompanhado cada novo detalhe da situação. Em um campeonato tão disputado e com tanta visibilidade, qualquer erro de arbitragem tem um peso imenso, o que torna a situação ainda mais delicada. Enquanto aguardam uma definição, os clubes seguem com o pensamento voltado para o que acontecerá nos próximos dias, com uma ansiedade crescente sobre como a Federação Paulista lidará com esse incidente e qual será o impacto de uma possível revisão. A expectativa de todos é que a verdade prevaleça, mas o futuro dessa final ainda está envolto em incertezas.
A possibilidade de anulação da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras tem gerado uma onda de especulações que não para de crescer. Com tantos detalhes sendo analisados minuciosamente, muitos se perguntam qual será a decisão final da Federação Paulista de Futebol. A ideia de que um erro crucial possa ter comprometido a validade da partida levanta uma série de questões sobre o papel da arbitragem e a forma como grandes decisões são conduzidas no futebol. O futuro da competição parece agora pendente de uma avaliação profunda, que poderá reverter a história do campeonato, fazendo com que todos os envolvidos fiquem na expectativa do que acontecerá. Essa incerteza está gerando um verdadeiro frenesi entre os torcedores, que aguardam ansiosos por uma resolução que traga, ou não, uma reviravolta nos acontecimentos. Com o clima de tensão crescente, os olhos do futebol paulista estão voltados para o que a Federação Paulista decidirá nos próximos dias. Se a partida for anulada, isso abrirá um precedente histórico, não só para o Paulistão, mas também para o futebol brasileiro, gerando discussões sobre os protocolos que regem os grandes torneios. A torcida, que sempre acompanhou as finais com um sentimento de orgulho, agora vive um clima de expectativa sem igual. Será que a decisão será revista? E qual será o impacto sobre o moral dos times envolvidos, que podem ter suas conquistas questionadas? O futuro imediato do Campeonato Paulista está em jogo, e com ele, a certeza de que esse desfecho, seja qual for, ficará marcado para sempre na história do futebol. Antes de continuar, bora deixar o like e clicar nas notificações no canal do Timão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Torcedor do Corinthians, como você se sente com toda essa incerteza envolvendo a final do Campeonato Paulista? A possibilidade de um erro ter ocorrido durante a partida gerou grande repercussão, e a dúvida está no ar: como isso pode impactar o clube e seu desempenho no campeonato? A Fiel, sempre apaixonada e unida, agora se encontra em um momento de espera, onde decisões podem mudar o curso dos acontecimentos. Como você acredita que a torcida deve reagir diante de toda essa situação? O que está em jogo vai além do que foi visto dentro de campo. Estamos falando de um momento decisivo, onde o trabalho duro de jogadores, comissão técnica e torcida pode ser questionado. Se o erro for confirmado, qual será o impacto para o clube e para os corintianos? A pressão sobre a Federação Paulista aumenta, mas a dúvida persiste: como os torcedores irão reagir a uma possível revisão do que aconteceu no jogo? As redes sociais estão fervendo com opiniões e cada corintiano tem algo a dizer sobre esse momento. Agora, é hora de a Fiel mostrar sua força e expressar sua opinião. Como você vê toda essa situação, torcedor? O que espera da resposta do clube e da federação? O que se espera é que a justiça prevaleça, mas o que está em jogo é muito mais do que um simples jogo, é a forma como o futebol e a verdade devem ser tratados. A Fiel tem o poder de influenciar, e suas reações podem determinar o rumo dessa história. Notícias fresquinhas do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Corinthians. Até o próximo vídeo.